E aí galera, beleza? Vamos lá, ó. Já comentei isso com vocês semana passada. Todas as vezes que nós falamos princípio multiplicativo, vamos multiplicar. E todas as vezes que nós falamos conectivo nós vamos somar, princípio aditivo. Simples assim. Leu o enunciado, identificou o conectivo e multiplicação, identificou o conectivo soma. Então nós temos aí o exercício 1, fala o seguinte para nós: 10 caminhos diferentes conduzem ao topo de uma montanha. Pergunta-se: de quantos modos uma pessoa pode subir e depois descer a montanha? Então ela vai subir e descer. Quantas possibilidades que ela tem para subir? 10. Vezes quantas possibilidades que ela tem para descer? 10. 10 vezes 10, 100. 100 modos de subir e depois descer. Observa no item B. De quantos modos uma pessoa pode subir e depois descer a montanha usando caminhos diferentes? Então, para ela subir, ela tem quantas possibilidades? 10. Se ela vai descer, ela não pode descer pelo mesmo caminho que subiu. Então, exclui-se o caminho que ela subiu. Sobraram quantas possibilidades? 9. 10 vezes 9, 90 modos. Tranquilo? Fácil assim. Isso é uma matéria que é muito cobrada em vestibular, em análise combinatória, probabilidade. Tem que saber, hein? O exercício 2. De quantas maneiras podem ser escolhidas no tabuleiro de xadrez uma casa preta e uma casa branca? Um tabuleiro de xadrez ele tem 64 casas, 32 brancas e 32 pretas. Então nós temos um total de 64 casas. Dessas 64, 32 pretas e 32 brancas. Perfeito? Então, no item A, pelo princípio fundamental da contagem, para eu escolher uma casa preta, eu tenho 32 possibilidades. E, princípio multiplicativo, para eu escolher uma casa branca, eu também tenho 32 possibilidades. 32 vezes 32, 1024. 1024 maneiras. Perfeito? Vamos lá. Item B. O que nós temos no item B? Que não estejam na mesma vertical e na mesma horizontal. Então aí no caso, ó, nós vamos precisar fazer a figura para vocês entenderem isso melhor. Tá? Vamos fazer aqui, portanto, 64 casas. Deixa eu ver o modo que eu vou fazer aqui com vocês. Esse é o nosso tabuleiro. Preciso fazer aqui, portanto, 64 casas. Vamos ver. 8 na horizontal. 3, 4, 5. Vão fazendo vocês aí também. 6, 7 e 8. Essa última aí vai ser apagada. Agora nós precisamos fazer 8 na horizontal. Então nós temos aqui uma, preciso de preto, uma, duas, 3, 4, 5,
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dividir isso aqui no meio. Aí, pessoal, uma é branca e outra é preta, né? Uma é branca e a outra é preta. Então eu vou pintar, por exemplo, essas aqui, ó. Uma é branca e a outra é preta. Então vamos considerar o seguinte, ó. Para eu resolver isso aqui, que não estejam na mesma vertical e na mesma horizontal, tá? Para nós escolhermos uma casa preta, nós temos 32 maneiras. Para que a casa branca não esteja na mesma vertical e nem na mesma horizontal da preta, nós vamos ter 24 maneiras. Por quê? Você vai escolher uma preta, correto? Quantas maneiras você tem de escolher essa casa preta? 32. E uma branca. Vamos considerar que eu escolhi essa casa aqui, ó. Vamos considerar que eu escolhi essa casa. Essa é minha preta. Eu não posso escolher nenhuma branca desta vertical e não posso escolher nenhuma branca dessa horizontal. Então eu vou excluir quantas casas? Eu vou excluir então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 32 casas brancas menos 8. Isso aqui então vai ficar 24. 32 vezes 24, isso resulta 768. Tá bom? Fácil assim. O exercício 3, a urna A tem 5 bolas numeradas de 1 a 5. A urna B tem 3 bolas numeradas de 6 a 8. A urna C tem 2 bolas numeradas com os algarismos 9 e 0. Retirando-se uma bola da urna A, uma da urna B e uma da urna C, nessa ordem, e verificando o número formado com os algarismos correspondentes, as bolas retiradas na mesma ordem, quantos números podem ser formados? Então, temos 5 maneiras de retirar uma bola da urna A. Amém. E preciso retirar da urna B. Quantas possibilidades que eu tenho da urna B? 3. E uma bola da urna C. Quantas possibilidades que eu tenho da urna C? 2. Quantas maneiras, quantos números eu posso formar? 30 números. Fácil assim, pessoal. O exercício 4. Uma prova compõe-se de 10 questões do tipo de múltipla escolha, tendo cada uma 5 alternativas distintas. Se todas as 10 questões forem respondidas ao acaso, qual o número máximo de maneiras de se preencher a folha de resposta? Então, nesse exercício 4, em cada questão há 5 possibilidades. A, B, C, D e E. Correto? 5 possibilidades para cada alternativa. Como a prova compõe-se de 10 questões, o número máximo de maneiras de preencher a folha de resposta é dado pelo seguinte, ó. A primeira pergunta eu posso responder de quantas maneiras? 5. A segunda pergunta posso responder de quantas maneiras? 5. A terceira de 5. A quarta de 5. A quinta de 5. A sexta de 5 até a 10ª de 5. Isso, portanto, é a mesma coisa que 5 elevado a 10. 5 elevado a 10. Beleza? Temos aí o exercício 5. Calcule o total de números formados com os algarismos distintos. Prestem atenção nisso.
distintos. Se ele está falando que são distintos, isso significa que são diferentes. Maiores que 50 mil e menores que 90 mil, que são divisíveis por 5. Pessoal, para um número ser divisível por 5, obrigatoriamente ele precisa terminar em 0 ou ele precisa terminar em 5. Para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0, ele tem que terminar em 5. Tá bom? Então, para os números que começam com 5, o último número deve ser 0. Vamos ir anotando isso, ó. Então, são distintos. Se começou com 5, não pode terminar com 5. Então, ele tem que terminar com 0, correto? Então, ó, para... Não sei o tamanho que vai ficar isso. Diminui um pouquinho. Para os números que começam com 5, o último número deve ser 0. O último número deve ser 0. Então, temos o quê? Quantas possibilidades? São quantos algarismos aqui, pessoal? Entre 50 mil e 90 mil, né? Ó. Se ele está começando com 5, ele tem que terminar com 0. Me sobraram quantos algarismos aqui? 3. Então vai ficar o quê? Quantas possibilidades eu tenho? 8 vezes 7 vezes 6. Por que 8? Porque são distintos. Eu não posso usar o 5 e nem usar o 0. Isso aqui vai me resultar 336 possibilidades. Perfeito? Agora, para os números que começam com 6, 7 e 8. Para os números que começam com 6, 7 e 8. Para os números que começam com 6, 7 e 8, temos 3 possibilidades para o primeiro e 2 possibilidades para o último. Tá? Então vai ser assim, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 3 possibilidades, porque ele está começando com 6, 7 e 8, e ele pode terminar com 0 e 5. E eu tenho aqui, portanto, 2 possibilidades. Aqui eu vou ter 8, 7 e 6. Quando eu faço essa multiplicação, nós vamos encontrar o número 216. Fizemos o estudo de tudo. Portanto, nós temos 216 mais 336. Isso aqui vai me resultar 2.352. Beleza? O exercício 6. O que nós temos aí no exercício 6? Um salão possui 4 janelas e 3 portas. Dizemos que o salão está arejado se ao menos uma porta e ao menos uma janela estão abertas. Quantas maneiras o salão tem de ficar arejado? Então, o que nós vamos considerar aí no caso? O número de maneiras, pelo menos uma das 4 janelas estar aberta, é dado por 2 elevado à quarta menos 1. Então, 2 elevado à quarta são todas as possíveis resultados de uma janela estar aberta. Menos 1 significa todas as janelas estarem fechadas. Tá bom? Então, aqui nesse exercício, 2 elevado à quarta dá 16 menos 1, isso aqui resulta 15. E pelo menos uma das 3 portas estarem abertas é 2 ao cubo.
menos 1, esse menos 1 eu estou considerando todas estarem fechadas. 2 ao cubo, 8, menos 1, 7. E aí nós temos, portanto, tem que estar uma janela e uma porta, tá? E esse E, portanto, é princípio multiplicativo. 15 vezes 7, isso aqui resulta para nós 105 maneiras. Aposto que você deve ter respondido 15 mais 7, 22, tá? Não é soma, porque o nosso conectivo é E. Se fosse ou, seria mais. Preste atenção nisso, tá? Se é um simulado, provavelmente tem o 22 como alternativa. E o exercício 7, 5 bandeiras coloridas, hasteadas em um mastro, constitui um sinal em código. Quantos sinais podem ser feitos em bandeiras de 7 cores diferentes? Então, se eu tenho 5 bandeiras de 7 cores, isso aqui nada mais é do que 7 elevado a 5. É a mesma coisa que as questões de múltipla escolha, né? Tá? Então, a primeira bandeira. Então, nós temos 5 bandeiras coloridas, hasteadas em um mastro. E aí, no caso, quantos sinais pode ser feito com bandeiras de 7 cores? Então, a primeira bandeira, 7 maneiras. A segunda bandeira, 7 maneiras. A terceira, 7. A quarta, 7. E a quinta, 7. 7 a quinta. Sem repetir cores. Vai ficar o quê? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Isso aqui resulta 2.520 sinais. Beleza, pessoal? Fica aqui o meu abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem. Lembrando que hoje à tarde eu estou disponível às 14 horas no plantão. Abraço, pessoal, fiquem com Deus.